Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. A noite estava incomumente calma, daquelas que te fazem refletir sobre as escolhas da vida. Eu estava sentado na nossa varanda, com um copo de uísque na mão, o líquido âmbar espelhando o tumulto em meu coração. Começou como uma emoção passageira, murmurei para as estrelas, mas agora, é o meu maior arrependimento. Há 7 anos, a vida era diferente. Linda, minha esposa, era o epítome da vitalidade e paixão. Nosso encontro não foi menos que uma cena de um romance e apresentados por um amigo em comum em um aconchegante café no centro da cidade. Michael, conheça a Linda. Linda, Michael. Deixo vocês à vontade, disse nosso amigo com uma piscadela. O riso de Linda era contagiante, seus olhos brilhando com vida. Então, você é o famoso engenheiro de software do Google sobre o qual ouvi falar tanto, ela provocou, sorvendo seu café. E você é a estrela das vendas que tem revolucionado o mundo dos seguros, respondi, cativado pelo seu charme. Nossa conversa fluiu sem esforço. Falamos sobre tudo e desde nossos livros favoritos até os detalhes mais mundanos do nosso dia a dia. Foi descomplicado, natural. Não ria tanto há tempos, confessou Linda enquanto saíamos do café. Eu também, admiti, sentindo uma conexão que não sentia há anos. Com o tempo, nossos encontros casuais se transformaram em conversas noturnas, jantares, eventualmente, um relacionamento. Linda era um sopro de ar fresco, trazendo cor para minha vida monocromática. Michael, vamos oficializar isso, disse ela em uma noite estrelada. Não quero passar mais um dia sem você. Lembro-me de sorrir, abraçando-a apertado. Não consigo imaginar uma vida sem você, respondi. 2 anos de felicidade se seguiram, culminando em nosso casamento. Foi uma cerimônia simples, apenas amigos próximos e família. Para uma vida inteira de felicidade, brindamos, nossos corações cheios de amor e sonhos. Mas a vida tem um jeito de testar o amor. 5 anos em nosso casamento, as coisas começaram a mudar. Eu fui promovido no trabalho e um reconhecimento que eu havia aguardado há muito tempo. Mas isso veio com um preço de horas mais longas e responsabilidades sem fim. Estou orgulhosa de você, Michael, disse Linda, seu sorriso não alcançando seus olhos. Mas estou com saudades. Vou compensar você, prometi, mas no fundo, eu sabia que o trabalho estava me consumindo. Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses. Nossas conversas se tornaram breves, nossos momentos íntimos raros. Eu voltava para casa exausto, minha mente ainda emaranhada em códigos e algoritmos. Michael, precisamos conversar, disse Linda uma noite, sua voz tingida de frustração. Você está sempre cansado, sempre distraído. Sinto como se estivesse vivendo com um estranho. Me desculpe, Linda, respondi, sentindo uma pontada de culpa. O trabalho tem sido uma loucura. Prometo que vai melhorar. Mas não melhorou. Minha ausência criou um vazio em nosso casamento, um vazio que eu era cego demais para ver. Linda tentou se aproximar, preencher o espaço, mas eu estava perdido no meu mundo. Tem alguém mais? Ela perguntou uma noite, sua voz tremendo. Não, claro que não, exclamei, chocado com a sugestão. É só o trabalho, Linda. Você sabe o quanto isso é importante para mim. Mas quanto mais eu me mergulhava no trabalho, mais nos afastávamos. Nosso lar, outrora cheio de risadas e amor, tornou-se uma testemunha silenciosa do nosso crescente distanciamento. E então aconteceu. O erro que transformaria meu arrependimento em um pesadelo vivo. Começou inocentemente e um e-mail tarde da noite, uma mensagem casual, um almoço amigável. Mas logo, se transformou em algo que eu nunca pretendi e um caso. Sentado na varanda, o peso das minhas escolhas pesando sobre mim, percebi o custo da minha ambição. O preço foi meu casamento, meu amor, a vida que eu tanto valorizava. Comecei algo que deveria ser apenas uma emoção passageira, sussurrei na noite. E agora, é o meu maior arrependimento. À medida que os dias se fundiam em meses, a distância entre Linda e eu crescia, como um abismo que se alargava,
preenchido com palavras não ditas e o frio do descaso. A alegria em nosso lar desbotava, substituída pelo ritmo monótono de uma vida pela metade. Uma noite, cheguei em casa mais tarde que o habitual, a casa estranhamente silenciosa exceto pelo suave tic-tac do relógio da sala. Linda estava sentada à mesa de jantar, seu rosto iluminado pela luz tênue, seus olhos não encontrando os meus. Michael, precisamos conversar, ela disse, sua voz firme, mas permeada por uma corrente subjacente de tristeza. Suspirei, colocando a maleta no chão. Eu sei, estou atrasado de novo. O trabalho tem sido um pesadelo. Não é só por você estar atrasado, Linda respondeu, seus dedos traçando nervosamente a borda da xícara de café. É sobre nós. Ou a falta de nós ultimamente. Puxei uma cadeira e me sentei, sentindo o peso de suas palavras. Linda, estou tentando. Você sabe o quão importante é este projeto. Mas e nós, Michael? E o Danny? Sua voz vacilou. Ele perguntou se o papai não gosta mais de estar em casa. Isso doeu. Claro que gosto de estar em casa com você e com o Danny. É só uma fase, vai passar. Mas quando, Michael? Quando essa fase vai acabar? Os olhos de Linda buscavam nos meus uma resposta que eu não tinha. Alcancei a mão dela, tentando diminuir a distância que havia surgido entre nós. Logo, Linda. Eu prometo. Mas promessas eram mais fáceis de fazer do que cumprir. Cada dia se estendia mais no trabalho, e o abismo em casa se aprofundava. As conversas com Linda se tornaram uma série de respostas monossilábicas, nossas interações mecânicas e desprovidas do calor que antes compartilhávamos. Michael, você está sempre neste quarto, Linda comentou uma noite, parada na porta do meu escritório em casa, com os braços cruzados. Levantei os olhos do computador, as linhas de código embaçando diante dos meus olhos. Preciso terminar isso, Linda. Você sabe como é. Sei. Ela perguntou, com um toque de sarcasmo na voz. Parece que você está casado com o seu trabalho agora, não comigo. Linda, por favor, tente entender, eu implorei, sentindo uma mistura de frustração e culpa. Eu tenho tentado, Michael. Mas estou cansada de entender, cansada de estar sozinha neste casamento. Suas palavras ecoaram no cômodo muito depois de ela ter saído. Fiquei ali, entre o brilho da tela do meu computador, imaginando como havíamos chegado àquele ponto. A realização de que estava perdendo ela, perdendo nós, me roía, mas as exigências da minha carreira me mantinham cativo. As semanas que se seguiram foram um borrão de prazos e oportunidades perdidas de me reconectar com Linda. Chegava em casa para encontrá-la dormindo, o jantar que ela havia preparado intocado no fogão. A culpa e a impotência se tornaram minhas constantes companheiras. Numa manhã de sábado, enquanto estava com o Danny montando um castelo de Lego, ele olhou para mim com seus olhos inocentes e perguntou, papai, por que você não ri mais com a mamãe? Sua pergunta me abalou. Nós temos estado ocupados, amigo, gaguejei, evitando seu olhar. Mas eu sinto falta. Sinto falta de sermos felizes juntos, ele disse, suas mãozinhas atrapalhadas com os legos. Eu também sentia. Sentia falta de nós também. A realização de que minha família estava se esvaindo me atingiu fortemente. Mas no turbilhão das minhas ambições de carreira, não consegui encontrar a âncora de que desesperadamente precisávamos. Linda e eu nos tornamos como dois navios que passam pela noite, próximos o suficiente para se verem, mas distantes demais para diminuir a distância. Enquanto eu deitava na cama naquela noite, a respiração tranquila de Linda ao meu lado, a enormidade da nossa situação pesava fortemente no meu coração. Eu queria estender a mão, segurá-la, apagar o crescente vazio entre nós. Mas, em vez disso, fiquei lá, imóvel, preso numa prisão de minha própria criação, observando a distância crescer. A mudança em nosso casamento foi como um veneno lento, imperceptível até que o dano estivesse feito. Foi durante esse período de solidão e desligamento que Linda conheceu Jonathan, um cliente que, sem saber, nos guiaria por um caminho proibido. Lembro-me de Linda mencionando-o casualmente no início. A empresa do Jonathan pode ser uma grande vitória para nós, ela disse uma noite, seus olhos brilhando pela primeira vez em semanas.
Ele é o dono de uma pequena empresa de fintech. Que ótimo, Linda! Respondi, meio distraído por um e-mail do trabalho. Tenho certeza de que você vai fechar o contrato. Nossas conversas sobre Jonathan gradualmente se tornaram mais frequentes. Ele é diferente, Michael, Linda confidenciou uma noite. Ele realmente escuta, parece genuinamente interessado no que tenho a dizer. Assenti, mal levantando os olhos do meu laptop. É bom ter um cliente assim, disse eu, distraidamente. Mas eu falhei em notar as mudanças sutis em Linda. O esforço extra que ela colocava em sua aparência, os sorrisos misteriosos ao enviar mensagens de texto, as ligações noturnas que ela descartava como discussões de trabalho. Foi numa noite fria de dezembro que o relacionamento de Linda com Jonathan cruzou uma linha. Eu estava, como de costume, envolto em meu trabalho, alheio à tempestade que se formava. Vou jantar com Jonathan esta noite para discutir o contrato, Linda disse. Sua voz traía um toque de excitação. Claro, respondi sem olhar para cima. Não me espere acordado. O jantar, porém, foi mais do que apenas uma reunião de negócios. Não posso acreditar como temos tanto em comum, Jonathan. Linda riu, sua taça de vinho captando a luz. Jonathan se inclinou, seus olhos fixos nos dela. É revigorante, Linda. Conhecer alguém que entende. A conversa fluiu sem esforço, o riso ecoando pelo canto aconchegante do restaurante. Era uma conexão que Linda ansiava, um contraste marcante com o silêncio que envolvera nossa casa. Ao saírem do restaurante, Jonathan hesitou e então disse: sei que isso pode ser inapropriado, mas sinto uma forte conexão com você, Linda. O coração de Linda acelerou, uma mistura de culpa e exaltação percorrendo Jonathan, sou casada, ela sussurrou, mesmo que parte dela anelasse pela atenção que ele oferecia. Eu sei, e respeito isso, Jonathan respondeu gentilmente. Mas isso não muda o que sinto. A despedida daquela noite foi carregada de uma tensão não expressa, uma linha embaçada, mas não ultrapassada. Ainda. Nos dias que se seguiram, Linda lutou com suas emoções. Ela se abriu para mim uma noite, sua voz entrelaçada com conflito. Michael, preciso de mais de você, de nós. Olhei para ela, a gravidade de suas palavras finalmente se assentando. Vou tentar, Linda. Prometo que as coisas vão mudar. Mas promessas eram uma moeda da qual eu estava falido demais para oferecer. Meus esforços eram mornos, minha presença em casa meramente física. Linda, em sua solidão, encontrou consolo nas mensagens de texto de Jonathan, em suas ligações. Eram como um bálsamo para seu coração negligenciado. Eu só gosto de falar com ele, ela admitiu para si mesma. Não é como se eu fosse fazer alguma coisa. Mas a intimidade emocional é um caminho escorregadio. Suas conversas se tornaram mais pessoais, mais frequentes. Você me faz sentir viva, Linda, Jonathan confessou durante uma de suas ligações noturnas. E você me faz sentir visto, Jonathan, Linda respondeu, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. O limite entre o profissional e o pessoal estava se desfazendo, e com isso, a santidade do nosso casamento estava silenciosamente se erodindo. Foi numa quinta-feira chuvosa que Jonathan convidou Linda para o gala de sua empresa. Adoraria que você fosse minha convidada, Linda. Você foi fundamental neste acordo. Linda hesitou, sabendo que estava pisando em águas perigosas. Não devo, Jonathan. Por favor, ele insistiu. Como amiga. Como amiga. As palavras ecoaram em sua mente enquanto ela aceitava, dizendo a si mesma que era apenas um evento de negócios. O gala foi um turbilhão de luzes, música e risos. Linda foi envolvida pelo glamour, pela atenção. Jonathan era sempre um cavalheiro, atencioso e charmoso. Enquanto dançavam, o mundo ao redor deles desaparecia. Queria que esta noite não terminasse, Jonathan sussurrou, sua mão repousando levemente na cintura dela. O coração de Linda palpitou, culpa e desejo travando uma guerra dentro dela. Somos apenas amigos, Jonathan, ela o lembrou, e a si mesma. Mas enquanto dançavam, com os olhos fixos um no outro, a verdade não dita pesava pesadamente entre eles. Estavam num caminho do qual o retorno exigiria mais força do que qualquer um possuía. Enquanto eu deitava na cama naquela noite, sozinho,
O vazio da nossa casa espelhava o vazio no meu casamento. Alheio ao gala, à dança, ao caminho perigoso que Linda e eu estávamos percorrendo sem saber, fechei os olhos. A imagem da minha esposa rindo e dançando com outro homem assombrando meus sonhos. A descida para o caso foi como entrar num rio de correnteza rápida, cuja força era impossível de resistir. A solidão de Linda, agravada pelo meu descuido, havia criado um vazio que Jonathan preencheu sem esforço. Seus encontros, inicialmente dissimulados sob pretextos profissionais, tornaram-se mais pessoais, mais íntimos. Numa noite fria de janeiro, Linda chegou em casa mais tarde do que o habitual. Suas bochechas estavam coradas e havia um brilho em seu olhar que eu não via há muito tempo. Desculpe, a reunião com o Jonathan demorou, disse ela, evitando meu olhar. Assenti, mal olhando para cima do meu laptop. Contanto que o negócio seja concluído, murmurei, minha atenção já voltando para a tela. Mas era mais do que apenas uma reunião. Naquela noite, sob o disfarce de discutir estratégias de negócios, Jonathan e Linda cruzaram uma linha que nunca poderiam desfazer. Sentados um de frente para o outro num restaurante mal iluminado, o ar entre eles estava elétrico com uma tensão não dita. Linda, sei que isso está errado, Jonathan sussurrou, alcançando a mesa para tocar sua mão. Mas não consigo parar de pensar em você. Linda afastou a mão, um turbilhão de emoções girando dentro dela. Jonathan, não podemos. Sou casada e isto não está certo. No entanto, os protestos de sua mente foram abafados pelo anseio de seu coração. O jantar terminou com um beijo roubado no estacionamento, um momento que estilhaçou os limites da amizade e da fidelidade. Nas semanas que se seguiram, o caso de Linda e Jonathan se intensificou rapidamente. Encontros secretos, chamadas telefônicas abafadas e encontros apaixonados tornaram-se a nova normalidade deles. A culpa roía a consciência de Linda, mas era ofuscada pela excitação da atenção e do afeto recém-descobertos. Eu permanecia alheio, absorto em meu mundo, as noites tardias no escritório tornando-se minha norma. A distância entre Linda e eu havia crescido para um abismo aparentemente intransponível. Uma noite, ao voltar para casa, encontrei Linda perdida em pensamentos, olhando pela janela. Está tudo bem? Perguntei, um raro momento de preocupação rompendo minha apatia induzida pelo trabalho. Linda se virou, seus olhos carregavam uma tristeza que eu não podia compreender. Está tudo bem, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Mas nada estava bem. O caso, uma vez um escape emocionante, começou a cobrar seu preço em Linda. As mentiras e o engano pesavam muito sobre ela, o medo de ser descoberta era uma sombra constante. O caso não era apenas emocional, tornou-se físico, um segredo compartilhado em quartos de hotel escondidos e cantos quietos da cidade. Eu nunca quis que chegasse tão longe, Linda confessou a Jonathan numa tarde, sua voz cheia de arrependimento. Jonathan, tão enredado no caso quanto Linda, a abraçou. Também não quis, Linda. Mas agora não consigo imaginar minha vida sem você. O preço do caso tornou-se cada vez mais alto. A personalidade outrora vibrante de Linda esmoreceu sob o fardo da culpa. Em casa, nossas interações tornaram-se mais tensas, o ar denso com acusações não ditas e queixas silenciosas. O ponto de virada veio numa noite fatídica. Linda havia saído tarde novamente, e eu comecei a ter suspeitas. Onde você estava? Perguntei quando ela entrou, o relógio passando da meia-noite. Linda hesitou, um lampejo de pânico cruzando seu rosto. Apenas, e com um cliente. Coisas do trabalho, ela gaguejou, evitando meu olhar. Eu queria acreditar nela, confiar no amor que uma vez compartilhamos. Mas a dúvida, uma vez plantada, é uma erva persistente. Há alguém mais? Linda? Perguntei, a pergunta pesando no ar. Linda congelou, o peso das minhas palavras atingindo-a como um golpe físico. Não, Michael, não há ninguém, ela mentiu, sua voz mal audível. Mas a mentira era transparente, seus olhos incapazes de encontrar os meus. Naquela noite, enquanto deitávamos na cama, virados um para o outro, a distância entre nós era mais do que física. Era um abismo cheio de mentiras, traição e um amor que se desviara. O caso, uma vez fonte de consolo para Linda, tornou-se sua prisão. O preço de suas escolhas pairava grande,
ameaçando destruir tudo o que tínhamos construído juntos. Quanto a mim, a realização de que estava perdendo minha esposa, minha família, para o abraço de um estranho, era um remédio amargo de engolir, um preço que eu estava pagando por minha própria negligência e indiferença. O desenlace do nosso casamento foi como o lento e doloroso desenrolar de uma mola bem apertada. Os segredos e mentiras que Linda e Jonathan haviam tecido estavam prestes a se desfazer, e as consequências eram inevitáveis. Era uma tarde de quinta-feira quando o primeiro fio se soltou. Eu havia chegado cedo do trabalho, uma raridade na minha agenda caótica, planejando surpreender Linda e Dani com um passeio familiar improvisado. Ao abrir a porta, o silêncio da casa me pareceu estranho. O carro de Linda estava na garagem, mas não havia sinal dela ou de Dani. Vagando pelos cômodos vazios, senti um crescente mal-estar. Então eu vi o celular de Linda, vibrando incessantemente no balcão da cozinha. Impulsionado por um impulso inexplicável, eu o peguei. A tela se iluminou com uma mensagem de Jonathan e não consigo parar de pensar na última noite. Meu coração batia forte no peito enquanto eu percorria as mensagens deles, cada palavra como uma adaga no meu coração. A percepção da traição de Linda me atingiu como uma onda gigante, deixando-me sem fôlego. Quando Linda entrou, ela congelou ao me ver segurando seu celular. Michael, eu posso explicar. Ela gaguejou, o rosto pálido. Há quanto tempo? Linda, perguntei, minha voz quase um sussurro. Não é o que você pensa, ela começou, suas palavras caindo numa tentativa frenética de salvar os restos do nosso casamento. Mas a confiança entre nós havia sido irrevogavelmente quebrada. O amor e as promessas que havíamos compartilhado pareciam memórias distantes, ofuscadas pela dura realidade de seu caso. Nos dias que se seguiram, nossa casa tornou-se um campo de batalha de emoções e raiva, traição, culpa e sofrimento. Como você pôde fazer isso conosco, Linda? Com o Dani, perguntei durante uma de nossas muitas confrontações. Os olhos de Linda se encheram de lágrimas. Eu estava sozinha, Michael. Você nunca estava aqui, e Jonathan e ele estava lá por mim. Mas eu sou seu marido, gritei, a dor na minha voz crua e sem filtro. Eu sei, e sinto muito, Linda sussurrou, sua própria dor evidente. Eu nunca quis te machucar. O caso havia cobrado seu preço de Linda. Ela se tornou uma sombra da mulher vibrante com quem eu havia me casado, sua culpa a consumindo. Eu terminei com Jonathan, ela me disse uma noite, um apelo desesperado em seus olhos. Por favor, podemos tentar consertar isso? Mas o abismo entre nós parecia muito largo para atravessar. A fundação do nosso casamento havia desmoronado, e o futuro que havíamos imaginado juntos estava em ruínas. O golpe final veio inesperadamente. Linda havia saído para buscar Dani na escola, e eu fiquei sozinho, lutando com meus pensamentos. Foi quando encontrei uma carta de Jonathan para Linda, escondida numa gaveta. Suas palavras eram um testemunho do caso deles, uma declaração de amor que doía com sua sinceridade. Naquela noite, enquanto Linda e eu nos sentávamos frente a frente, a carta jazia entre nós como uma acusação não dita. Eu te amava, Linda. Eu confiava em você, eu disse, a dor evidente na minha voz. Eu sei, e sinto muito, Michael. Linda respondeu, sua voz se quebrando. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Mas pedidos de desculpas e arrependimentos não foram suficientes para consertar os pedaços quebrados do nosso casamento. A confiança que havíamos construído ao longo dos anos havia sido estilhaçada, e o amor que uma vez compartilhamos parecia um sonho distante. Enquanto nos sentávamos em silêncio, o peso de nossas escolhas pesado sobre nós, a percepção de que nosso casamento estava além do reparo era um remédio amargo a engolir. O desenrolar de nossas vidas juntos estava completo, e o preço que havíamos pago era mais do que qualquer um de nós havia barganhado. No rescaldo de nosso desmoronamento, nossa casa se tornou uma carcaça de seu antigo eu, ecoando com os fantasmas de nossa felicidade passada. A revelação do caso de Linda com Jonathan deixou nosso casamento em frangalhos, uma coisa frágil balançando à beira do colapso. Lembro-me da manhã após eu ter confrontado Linda sobre o caso. O ar estava denso com palavras não ditas enquanto nos movíamos um ao redor do outro, dois estranhos ligados por uma história compartilhada e um filho que ambos adorávamos. Papai, por que a mamãe está triste?
Dani perguntou enquanto nos sentávamos à mesa do café da manhã, seus olhos inocentes olhando para mim. Forcei um sorriso, com o coração doendo. Mamãe está apenas cansada, querido, eu disse, bagunçando seu cabelo. Coma seu café da manhã, está bem? Mas Dani não se deixava enganar facilmente. Ele olhava de mim para Linda, sentindo a tensão que pairava no ar como uma nuvem escura. Os olhos de Linda encontraram os meus, cheios de remorso. Michael, podemos conversar? Ela perguntou mais tarde, depois que Dani havia saído para a escola. Eu assenti, sentando-me à mesa. O peso da situação era sufocante. Eu sei que eu estraguei tudo, Linda começou, sua voz trêmula. Mas não podemos tentar pelo Dani? Não podemos tentar consertar isso? Seu apelo rasgou meu coração. Linda, como podemos voltar? A confiança se foi, eu disse, a amargura em minha voz surpreendendo até mesmo a mim. Eu sei que cometi um terrível erro, Linda respondeu, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas eu farei qualquer coisa para acertar as coisas. Suas palavras, embora sinceras, pareciam insuficientes. A ferida era profunda, e eu não tinha certeza se poderia ser curada. Nos dias que se seguiram, nossa casa se transformou em um campo de batalha de emoções. Tentamos manter as coisas normais pelo bem de Dani, mas a tensão era evidente. As conversas eram truncadas, cheias de pausas e pensamentos não ditos. Uma noite, enquanto eu estava no meu escritório, perdido em pensamentos, Linda entrou. Michael, eu estive pensando, ela disse, um olhar determinado em seus olhos. Talvez precisemos de algum tempo separados. Talvez eu devesse sair por um tempo. Sua sugestão me atingiu como um soco no estômago. Você quer partir? Perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Não para sempre. Só até resolvermos as coisas, Linda respondeu, sua voz firme, mas suas mãos tremendo. O pensamento de Linda partindo, de nossa família sendo despedaçada, me encheu de um desespero que eu não conseguia articular. E o que dizer do Dani? Perguntei, o medo de perder meu filho pairando grande. Vamos resolver isso. Ele precisa de nós dois, Michael. Mesmo que não estejamos juntos, disse Linda, sua determinação clara. A decisão de nos separarmos, embora dilacerante, parecia a única opção viável. Éramos duas pessoas perdidas em um mar de dor e traição, incapazes de encontrar nosso caminho de volta um para o outro. O dia em que Linda se mudou foi um dos mais difíceis da minha vida. Assisti-la empacotar suas coisas, memórias de nossa vida juntas passando diante dos meus olhos, foi uma dor como nenhuma outra. Papai, por que a mamãe está indo embora? Dani perguntou, sua voz tremendo com lágrimas não derramadas. Eu me ajoelhei, tomando-o em meus braços. Mamãe e papai precisam de um tempo para pensar, querido. Mas nós dois te amamos muito, eu disse, contendo minhas próprias lágrimas. A partida de Linda deixou um vazio enorme em nossas vidas. A casa se sentia vazia sem ela, o silêncio um lembrete constante do que tínhamos perdido. Nas semanas que se seguiram, Dani e eu tentamos encontrar um novo normal. Eu tirei licença do trabalho, concentrando-me em estar lá para ele, tentando preencher o vazio que a ausência de Linda havia criado. Mas o espectro do caso pairava sobre nós, uma nuvem escura que se recusava a dissipar. A confiança e o amor que uma vez foram a base de nosso casamento se despedaçaram, deixando-nos ambos à deriva em um mar de arrependimento e interrogações. Quando coloquei Dani na cama uma noite, sua pequena mão agarrando a minha, percebi o verdadeiro custo do caso. Não era apenas a traição ou os votos quebrados. Era a perda de nossa família, o despedaçar da vida que havíamos construído juntos. E esse era um preço alto demais para qualquer um de nós suportar.